Então hoje nós vamos ver como que esse toco aqui em cima está se transformando nessa bela árvore. Pessoal, essa aqui é uma planta da espécie Ficus nerifolia. É uma planta que eu tenho ela desde 2017 e que é proveniente lá do Bonsai Center Romanoli. Vocês vão ver que era uma planta alta, era uma planta que ela tinha uma beleza, mas ela para bonsai, acredito que na minha visão ela tinha bastante coisa a melhorar. Então a gente fez uma poda drástica nela, muitas intervenções foram feitas nessa planta. Eu tive bastante problema, porque na época eu não conhecia muito do cultivo dessa espécie, principalmente aqui no microclima de Porto Alegre, e andei tendo perda de raiz, eu andei tendo problema numa cicatrização importante aqui desse galho principal. Então vocês vejam que o ápice dessa árvore, na verdade, né? Então o que aconteceu? Eu acabei optando para não atrasar muito o cuidado dessa planta e preparando toda ela embaixo até que eu pudesse depois então ter essa cicatrização efetivamente ocorrendo. Vou mostrar melhor logo mais para vocês. Deixa eu dar só aqui um giro para a gente conhecer aí a planta que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vejam como ela está uma planta bem ramificada, ela está ficando com uma estrutura bem formada, depois a gente vai ver ela mais pertinho, certo? Vamos dar uma volta aqui. Ela está aqui também com o galho de sacrifício, semelhante ao que a gente viu lá no outro ficus, no Ficus organensis, tá legal? Então fechamos a volta e bora ver lá o outro vídeo. Bom, então vamos ver como é que era essa árvore aí quando ela chegou para mim, tá certo? Olha só, pessoal, é uma árvore muito bonita, ela tinha um nebari que eu achava interessante na época, né? Aqui ele está parecendo interessante, mas a gente já vai ver melhor na outra foto que ele era bastante soldado, não tinha assim uma forma muito interessante. Eu vejo isso mais hoje, né? Obviamente na época eu tive a ajuda aí do professor Júlio para entender melhor essa planta esteticamente, né? Então, ela era uma planta muito alta, né? Ela tinha uma conicidade que ela poderia ser muito melhorada. Poderia se trabalhar alguma coisa nesse sentido? Poderia. Ela tinha um movimento bom, né? Mas a gente optou por fazer uma árvore mais compacta. E hoje eu vejo que foi muito assertivo isso, né? Então, olha só. Isso foi lá em junho de 2017, certo? Vamos passar aqui. Olha aqui o outro lado da planta. Vejam aqui, né, que o nebar, ele tem aqui, ele parece que ele está abraçando essa região. Então, o outro lado que era mais interessante para frente, parecia que as raízes estavam fugindo todas para trás, assim, né? Então, a gente tinha que fazer um acerto nesse ponto. Depois, mais adiante, eu acabei perdendo grande parte dessas raízes por problemas de não saber o melhor cultivo para essa planta, né? Eu acabei que deixei essa planta com muita umidade nas raízes, então acabou apodrecendo bastante e eu atrasei muito o desenvolvimento dela, né? Então foram alguns problemas que eu enfrentei aí antes de conhecer melhor as características dessa planta, né? Então vejam, junho de 2017. Aí olha só o que aconteceu com ela. Aí, uma poda drástica, né? Então vejam que a gente optou por deixar um galho aqui, mas foi o único, né? E no mais, a árvore realmente teve uma poda bastante importante. Vejam aqui o outro lado dela, né? O resto do nebari ficou aí escondido, parte dele já tinha sido retirada, tá? Vamos passando, olha só aqui a árvore, depois de pouco tempo, tá? Vejam a resposta que ela teve. Então, ela teve uma resposta muito boa, realmente ela brota muito, né? Então, esse aqui é um dos lados, esse aqui é o outro, né? A gente já fez uma seleção, notem que aqui a gente limpou essa frente que estava se apresentando dessa forma, né? Olha só todas essas brotações que nós tínhamos aqui. A gente já fez uma pré-seleção aqui, certo? E depois de um tempo, a gente deixou crescendo mais um pouquinho e fez mais uma pré-seleção. Aqui vejam que aquele galho mais forte já foi cortado, né? Porque ele estava ganhando muita força. Aqui eu já selecionei. Esse galho aqui, pessoal, é o galho aquele que vocês viram que é o galho mais forte da planta, tá? Depois a gente vai falar mais sobre ele, mas olha aqui como é que era o pitoco, né? E eu precisava ganhar força, e aqui era meu grande interesse, né? Porque saíram algumas gemas e eu tenho que dar um ápice para essa planta. Então, eu queria dar um ápice para ela e realmente eu estava com um crescimento aqui muito paradinho em relação aos outros que eu tinha aqui. Então, com o tempo, a gente foi trabalhando sobre isso também. Aqui os outros lados da planta, vejam como foi feita a seleção, bem esparsa. Às vezes deixa um ou outro a mais ali para garantia, né? Pode ser que a gente perca algum deles. Mas, enfim, a gente até obteve êxito, né? Então, olha só, aqui aonde aquela geminha que eu queria dar força para ela desenvolver, e com certeza, fazendo essa limpeza que a gente fez, a gente já dá mais chance para que ela possa vir a se desenvolver. Então, olha aqui que beleza, aqui pouco tempo depois, né, a gente já conseguiu dar força para ela,
e fazer com que ela se desenvolvesse. Infelizmente, vocês vão ver logo mais, aqui a gente consegue ver duas coisas, tá? Primeiro, aquele corte que a gente fez, notem aqui, dá para ver bem o corte. E depois esse galho, ele acabou enfraquecendo. Eu acabei perdendo ele, e acabou ficando esse galhozinho aqui. Vejam como é bom a gente ter a garantia de deixar mais de um galho em regiões que são bem importantes, já que tu tem a brotação ali, né? A gente não precisa definir tudo agora. Então, foi bem importante eu ter deixado. E aí, já em outubro de 2017, vejam aqui, né, como é que eu estava aqui na minha planta. O galho estava aqui ainda, olha aquele pequenininho aqui, mas eu já estava conseguindo fazer trações, olha. Já fiz trações, já consegui posicionando, porque se eu deixar eles crescerem à vontade, eles também vão pegando mais, subindo mais retos, né, para a região de cima, e isso depois, na hora que eu fizer a torção, ele vai ter sempre aquela volta antes de descer, porque ele cresceu nesse sentido, né. Então, se eu já der uma traçãozinha quando ele for novo, eu já consigo deixar ele mais na posição que eu busco depois, né. Isso é bem interessante para a gente ter um desenvolvimento melhor, sem forçar muito os galhos também, né? Um tempo depois, vejam aqui, eu já estou com mais espessura dos meus galhos, né? Eles já estavam tracionados, então vejam que eu não tenho aquela característica que eu falei para vocês do galho estar vindo para cima aqui e depois descer, né? Eu já consegui ir dando formato para ele, porque eu tinha usado as trações antes. Vejam aqui que eu tive que recomeçar, aquele galhinho lá foi perdido, que eu tinha falado. Então seguimos aqui com o nosso ápice e super assertivo ter deixado um a mais, né? Muito bom. Aqui o outro lado da planta, vejam aqui que a gente já estava, então, dando movimento, dando um posicionamento, né, para esses galhos de trás, e que muitos são, efetivamente, aqueles que estão aí hoje, né? Olhem aqui mais uma vez, aquele galho que hoje é o galho mais forte da planta, né? É um desafio a gente fazer com que todos os galhos estejam crescendo junto e consiga dar força para um galho mais baixo, porque a planta ela dá preferência para o crescimento mais alto, né, que é onde tem a maior parte dos hormônios da planta. Certo, pessoal? Então, passamos aqui. E olha aqui, depois de mais um tempo, né? Aqui a gente já está obtendo bastante êxito. Olha que interessante. Aqui a gente já está com mais força no meu ápice, que é como exatamente eu queria. Olha aquele meu galho à direita aqui, de quem está olhando, né? Olha que forte que ele já está. Eu já tive aquele movimento que eu dei para ele. Continuo tracionando ele, porque como eu estou querendo que ele cresça com muita força, se eu uso um arame aqui, nesse momento, eu costumo deixar um pouco mais frouxo, tá? Porque se for uma época de muito crescimento, ele tende a estrangular muito e eu não preciso isso porque já tenho um movimento nesse galho, né? Se fosse um galho totalmente sem movimento, eu deixaria, né? Mais tempo. Mas aqui não. Vocês vejam que já tem um movimentinho, faço uma tração, isso já resolve para mim. Só que vocês viram que eu estava com os galhos aqui com uma espessura bem importante aqui em cima. Então, no futuro, eu corto bem curtinho esses galhos para trazer a ramificação mais para perto, tá? Vejam aqui a parte de trás da planta também. Já está formando uma planta interessante, né? Já está ficando com uma carinha aí de até árvore, né? E aqui em junho de 2018, pessoal. Então, veja como foi relativamente rápido, né? Em um ano, eu consegui, então, fazer uma poda drástica, que foi feita aqui. Eu consegui selecionar meu primeiro galho, consegui selecionar outras ramificações na planta, né? Só que esse galho aqui era para ele estar crescendo muito rápido e eu comecei a ter alguns problemas, porque na cicatrização ali atrás, embaixo da pasta, entrou água. E a madeira do ficus ela não é muito resistente. Então começou a apodrecer a madeira e eu comecei a perceber porque esses galhos aqui de cima, que eram perto da onde estava o apodrecimento ali, começaram a enfraquecer, começaram a amarelar muitas folhas, secaram alguns galhos mais finos e aí eu estranhei. Tirei a pasta e eu vi que realmente estava podre ali embaixo. Tive que fazer um buraco enorme, encontrei até onde eu tinha madeira viva, né? Eu fui até ali, fui até onde tinha casca também, que poderia gerar uma cicatriz e depois fechar esse corte, né? Então isso atrasou muito o crescimento desse galho aqui. Enquanto isso, então, vocês viram que eu fui trabalhando essa parte aqui, por isso que essa parte da árvore já está bem mais pronta na árvore que a gente já viu até agora, né? Aqui, uma característica que eu mostro para vocês, aqui é uma outra foto, e vamos ampliar um pouquinho ela. Deixa eu botar aqui para o lado. Vejam aqui como já está interessante, tá? Um ano depois, nosso objetivo, depois dessa poda drástica, é que esse ápice aqui, ele em algum momento seja imperceptível que foi feita uma poda drástica, né? E realmente a gente começa a ver, olha como a conicidade já começou a se formar aqui. Aqui está reto ainda, mas eu vou mostrar para vocês ali que depois que crescer um pouquinho mais, eu fiz um cortezinho aqui com um alicate bola
e que fez com que isso fizesse uma conicidade. E ficou bem legal, eu gostei do resultado, ele ainda está cicatrizando, como a gente vai ver. Legal? Então, bora para lá assistir como está a planta? Então, olha só, vamos ver como é que a planta está hoje, certo? Então, já vou trazer pertinho aqui para a gente enxergar os detalhes, mas eu quero que a gente note duas coisas importantes. Uma é esse galho de sacrifício, semelhante que nós tínhamos lá no Ficus organensis, também com o objetivo de fazer com que eu melhore minha conicidade, que eu também cicatrize aqui aquele corte que eu falei para vocês que eu tive bastante problema, né? Então, um dos principais objetivos é o fechamento desse corte. Também vocês vão ver que tem galhos aqui que talvez eu não deixasse todos, mas como todos estão ao redor daquele problema que eu tive na cicatrização, é melhor eu deixar eles crescerem por mais tempo, até fechar esse corte, e aí depois sim eu vou acabar selecionando aqueles que ficarem esteticamente melhores, né? Eu também, além desse crescimento importante, eu também busco um crescimento para deixar mais denso, deixar mais grosso esse galho aqui, né? Eu quero que ele demonstre que é um galho mais forte, que foi uma árvore que deixou esse galho desenvolver e que tem bastante força, né? Então, quando eu fiz essa retirada das folhas, nessa época aqui no sul, é uma época que eu moro em Porto Alegre, né? É uma época que o ficus estava bombando muito, estava reagindo muito à adubação. E como eu preciso melhorar essa parte aqui, esse galho e esse aqui, eu tirei a força dessa parte da planta e mantive a força aqui e aqui. E vocês vão ver depois que é realmente onde eu tenho brotação aqui, aqui está bem forte, e eu também precisava aqui fechar esse espaço. Note que falta brotação aqui, como eu tive o problema, né? Que dá para ver melhor, né? Olha aqui o galinho que eu deixei. Esse galho está bem forte também, né? Demonstrando que é um galho que eu vou conseguir aí fazer com que ele cresça, pegue uma espessura e que eu vá trabalhando aos poucos a conicidade de cada galho. Então, fazer uma planta ramificar, a gente vai fazendo um pinçamento, né? Ela vai crescendo um pouco, a gente corta, logo depois das gemas ela vai ramificando, ela vai ramificar. Agora é mais difícil tu ter maturidade nesses galhos, é tu fazer com que eles tenham conicidade, com que cada um desses galhos e as ramificações vão tendo conicidade. Isso é importante, a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá? Outra coisa que vocês vão ver quando eu chegar pertinho aqui é que vocês vão ver que tem um pouquinho de osmocote aqui, além do Ikimono, tá? Por que eu tenho aqui o osmocote, certo, pessoal? Embaixo eu também tenho o Taigold. Porque quando eu tirei a força dessas ramificações aqui, eu quero fazer com que dê muita força para essas aqui, onde eu preciso dar mais energia, né? E com essa adubação, nessa época que ela está se desenvolvendo para mim, bem, é importante. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas os entrenós longos? Aonde já está ramificado, como agora está relativamente estagnado, está com uma brotação tranquila, lenta, eu não vou ter problema, né? Outro motivo que eu não vou ter problema, quando eu chegar pertinho, vocês vão ver que eu tenho as gemas aqui muito próximas. Eu tenho aqui muita gema que já está numa parte da ramificação onde não vai me dar problema o osmocote, né? Então, obviamente, eu não posso deixar crescer a planta à vontade, todas as regiões que eu vou perder aí aquilo que eu falei da conicidade da planta. Mas se eu tiver um bom controle aqui nessa parte, eu consigo sim deixar crescer aquelas regiões que eu quero com mais força utilizando esse adubo. É importante que a gente esteja aí bem de olho na planta para não perder esse controle no momento que ela comece a crescer demais, tá? Então eu vou mostrar aqui a questão da cicatrização para a gente ver, né? Então vejam aqui, ó, que aqui eu já não consigo, se eu olhar nesse ponto aqui nessa região, olha como a conicidade está bonita, eu já não consigo perceber que aqui foi uma poda drástica. Aqui nesse ponto aqui, ó, pessoal, eu também dei uma mordidinha aqui com o alicate bola, tá? Para também auxiliar nessa conicidade, certo? Olhem a ramificação dessa árvore, como ela tá, né? Vamos olhar aqui de baixo para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor. Tá bem interessante, né? Olha só, notem aqui essas regiões que eu falei, né? Que tem os entrenós. Aqui os entrenós, eles estão muito tranquilos, né? Eles estão muito curtinhos. Eu não vou ter problema aí de depois um galho desses aqui, por exemplo, desenvolver muito e eu ter uma ramificação só aqui na ponta. Notem aqui a gente já consegue ver um pouquinho melhor, né? Vejam como a gente consegue ver os entrenós bem curtinhos, as brotações já vindo, né? A gente consegue ver a conicidade lá do início do galho, então, até aqui na ponta onde nós temos as ramificações mais finas, né? Vão vindo um pouquinho aqui pro lado. Olha aí, tá bem interessante, né? Legal, acho que deu pra gente enxergar melhor. Veja como a gente tem bastante entrenó aí em vários pontos onde eu cortar, mesmo que cresça bastante, a gente sabe que tem gemas latentes, galera. Então, fica bem tranquilo pra gente não ter o esticamento aí dos entrenós de forma muito importante,
mesmo usando uma adubação mais forte, uma adubação química. Já que a câmera frontal não me ajudou, a gente faz outro vídeo aqui então com a outra câmera, né, traseira, para a gente conseguir enxergar bem. Então, olha que maravilha. Notem aqui como é que tá essa cicatrização, tá? Essa pasta aqui, eu particularmente não indico muito quando tu busca um fechamento de um corte, assim, com uma boa cicatrização, tá? Me dá uma impressão. Essa pasta, ela é esta aqui, tá? Que eu já vou mostrar para vocês aqui. É esta pasta aqui. Ela é boa, mas me dá a impressão que ela mais protege a madeira do que facilita a cicatrização. Agora eu vou mostrar com essa pasta aqui como que eu costumo ter a resposta das minhas árvores, tá? Então notem aqui eu tenho uma cerejinha do Rio Grande. Olha que maravilha quando a árvore começa a cicatrizar, tá? Notem aqui o que acontece. Ele começa a levantar a pasta, né? Tu vê esses pontos de rachadura aqui, então tu sabe que está cicatrizando, né? E ele é muito macio, então ele não vai segurar em nada o crescimento daquele lábio de cicatrização, tá? E uma outra pasta que eu uso, e aí essa aqui que foi indicada pelo meu super amigo aí, Anderson Costa, e baita bonsaísta, né? Gosto bastante dessa também. Essa aqui, ela mostra um pouquinho mais quando o lábio já está se desenvolvendo, né? Então, claro que aqui uma cicatrização já está fechada, mas notem aqui nessa região aqui, né? Olha só. Tá? Então, vocês veem que tem um pouquinho de pasta ali ao redor, mas a gente nota também que a gente consegue ver esse lábio sendo formado. As duas pastas excelentes aí, tá? Então, essas duas aqui eu super indico para essa situação. E essa aqui eu indico bastante quando a gente quer proteger mais a madeira do que efetivamente desenvolver um lábio aí de cicatrização, certo? Então era isso aí, falamos mais aí de uma árvore de Ficus nerifolia, seguimos acompanhando o crescimento e desenvolvimento dela. Espero que tenha sido útil para os amigos, que o pessoal tenha gostado. Qualquer coisa estou à disposição aí para tirar dúvidas, conversar. Até mais!